Boa noite! Boa noite, boa noite, boa noite, boa noite! Tem live 19 horas aqui no nosso Instagram e vou botar aqui o tema da live antes de chamar o nosso convidado, Fábio Zanin. Boa noite, participante também aí da nossa Summit da Egregora de Cura. Vamos aceitar o Fábio aqui já. Boa noite para você que está no YouTube, no Facebook, no Twitter e também no Instagram. Aqui, YouTube, Facebook, Twitter e Instagram. Isso mesmo. Vê a solicitação do Fábio. Viva! Coisa linda! Luiz, amei! Não é? Olha aí, ó. Gostou? Você aí? É demais, Luiz! Olha que vibração ótima! Eu, todo dia que começo live, coloco nossa vinhetinha do Summit. Ah, meu irmãozão, que alegria estar na sua casa, estarmos juntos mais uma vez. Seja bem-vindo. A casa é sua, a casa é nossa. Muito obrigado. Deixa eu fazer um compartilhamento aqui inicial já da live lá no Twitter também para a galera já também entrando. Boa noite, gente. Isso! Nossas lives são desse jeito, tá? Bem formais mesmo. Óbvio, né? A gente quer trazer bastante informação. A nossa preocupação é que você traga, que você tenha aqui com a gente bastante informação de qualidade. E aí tudo. Então vocês perdoem aí os ajustes iniciais, mas faz parte, né? Acho que para todo mundo estar podendo assistir aqui é importante. Então, olha só, nós estamos ao vivo aqui no Instagram, fazendo essa live do Instagram, estamos ao vivo no YouTube, no Facebook e também no Twitter. Ou seja, nós estamos ao vivo nas 4 redes sociais aí, que tem uma população muito grande. O convite é que vocês compartilhem esta live, caso este conteúdo aqui, hoje aí gerado pelo Fábio, faça sentido para você. Como é que eu tô, Fábio? Como é que tá a minha luz? Tá boa? Tá me vendo bem? Você está ótimo, meu querido. Como sempre, agora eu vou falar sem censura. Eu vou falar sem censura. Como sempre, você é um enviado, um intuído. Eu fico muito feliz, Luiz. Com as suas palavras, com essa energia que você está trazendo, né? Você é a locomotiva. Você tem que ter consciência disso e você tem, né? Olha aí, ainda mais hoje, hein? 11/11. Ah, meu irmão, olha aí, você me lembrou disso. 11/11. Mas, Luiz, é tão lindo isso, né? Sabe como se chama, Luiz? Traduzindo para a constelação, que é o nosso assunto de hoje, movimento da alma. E, Luiz, isso que eu falo, eu explico, porque as pessoas não estão acostumadas, viu, Luiz? É triste, mas é verdade, né? Em análise transacional, chama-se carícias. Carícias. Ela é muito antiga. Carícias, o que são carícias, querido Luiz? E queridos todos que estão aqui com a gente? São reconhecimentos, né? A única condição que o Eric Berne, o criador, né, desta técnica, análise transacional, pós-Freud, né, Luiz? Ele fala, a única condição é que você seja verdadeiro, que você seja honesto, né? Então, eu te dou essa carícia, Luiz, é muito bom entrar nesta casa, é verdade? E é bom a gente... Você já percebeu, Luiz, as pessoas, elas se incomodam, nós nos incomodamos com as carícias. Geralmente as críticas a gente aceita, né? Dói, a gente reclama, mas as carícias amorosas de amigo, de irmão, de pai, a gente geralmente rejeita, né? Por que será? Fica aí a questão. Fica a questão, um belo tempo para uma live, hein? Um belo tempo. Exatamente. Fábio, vamos dar boa noite para as pessoas que estão entrando aqui. Esse público maravilhoso, esses amigos, irmãos que Com certeza, Luiz. Então, boa noite para o Fábio Zanin. Gratidão por estar aqui. Boa noite para Marli Gonçalves, Marli de Almeida Gonçalves. Para Mônica, para Raimunda Maria. Ô, dona Raimunda querida, do Ceará. Ceará, ela de Fortaleza do Ceará, tá dizendo aqui. O Miltinha, isso. E a Eliane Nunes. Para Marisol
Marisol, acho que Camolés Marisol. Carmesita, buenas noches, Carmesita. Buenas noches! Essa moça que fez live comigo hoje, 9 da manhã, uma live linda, eu e a Vânia fizemos aqui, a Vânia, aí do Foto à Distância. Uma live muito legal, um projeto muito lindo, dela e da Luciane. Gratidão por vocês estarem aqui. Para Rosa Saraiva, boa noite para Milta Batosa. Milta, querida! Grande Milta! Muito legal. A Milta é irmã do coração. Milta. Oi? Ela botou Milta. Isso! É ela mesmo. Achei super legal. E ela chama Milta mesmo. A Milta é a irmãzona do coração. A gente não se fala verbalmente, Luiz, mas tem a telepatia, o amor, né? Esse movimento que eu te falei. Muito bem. Boa noite para o doutor Edson José Pinheiro, que hoje recomendou uma peça de teatro espírita. Recebi o vídeo aqui. Gratidão, doutor Edson. Depois eu vou compartilhar para a galera. Seja bem-vindo. Meu mestre querido aqui, esse cara aqui, ele é demais. Vai ser meu vizinho aqui em São José. Olha! Então, olha, professor Ricardo Abel, olha, o Ricardo eu não o conheço pessoalmente, mas eu tenho uma admiração pelo Ricardo. As lives dele segunda-feira são verdadeiras aulas de vida e ele faz uma coisa que você falou agora. Que lindo! Ele faz as coisas com verdade, com alma. Quem assiste adora e o público dele só está crescendo, só está aumentando. E eu fico muito... Que legal, viu, Luiz? Seja bem-vindo, né? Ricardo, é bom você divulgar essas coisas boas mesmo. Ricardo trabalha com PNL, né, há muito tempo. Ele fala que essas coisas ele aprendeu em 1615. Ele fala que lá atrás, né? Lá atrás, 1615. E ele dá curso de PNL aqui toda terça-feira no Ricardo Abel, né? Aí o perfil dele aqui no Instagram, toda terça-feira às 8h01, se eu não me engano, 8h07. É gratuito, tá? É gratuito, ele dá aula mesmo, ele não está vendendo nada porque os cursos de PNL dele são todos presenciais. Então, uma ótima oportunidade para você que quer aprender um pouquinho mais sobre essa técnica maravilhosa. Muito bacana. O Ricardo aceitou o projeto Lives do Bem aqui, que é um projeto que a gente tem. A Débora Espadotti, você participou de uma live dela às 9 da manhã. Querida Débora, né? Sim. Você conheceu. A Débora teve que parar de fazer esse horário das 9 da manhã e a gente combinou de convidar um monte de gente legal para ocupar e direcionar as pessoas que naquele momento, para as pessoas não ficarem sem conteúdo, para a gente dar oportunidade para outras pessoas que fazem coisas tão legais quanto poderem apresentar, né, o seu conteúdo e tudo mais. E aí a gente convidou várias pessoas, dentre elas o Ricardo, que aceitou, faz live segunda-feira e é muito legal. Que joia, olha aí. Ele é fã de constelação, tá? Ele é fã de constelação. Poxa, seja muito bem-vindo, que legal. Bem-vindo ao clube, né? Vamos lá, Milta tá aqui dizendo saudade já. Não quero rejeito, não. Não entendi. Aí ela falou que adora o seu carinho. A Carmesita dando boa noite. Deni, boa noite. Para Daniela. Para Fontinelli, Vanesca Fontinelli, Demi, Silvana, Lúcia Aquino, querida, Patrícia Fux, Marilene. Vamos agora lá para o YouTube, para a galera que está no YouTube, calma aí. Cirlei. Fiquem à vontade, vamos lá. Boa noite. Sejam todos bem-vindos. Agora o Instagram não corta mais a live com 1 hora, tá, Fábio? Agora a gente tem 90 minutos, eu acho. Boa noite, Sérgio, diz a Cirlei Silva. Boa noite para Nádia. Boa noite para Yolanda Raquim. Boa noite para você. Yolanda deixou um coraçãozinho para Ioiô, querida! Eita, quanta gente linda aqui, viu, que eu conheço. Do coração. Agora, essa aqui é a sua colega querida de profissão, ela é psicóloga também, merece um beijo especial. A doutora Sandra Maria dos Santos, uma querida, você vai adorar. Ela é uma querida, uma pessoa maravilhosa, que eu tive o prazer aqui, a nossa associada também, desde o início, professora Sandra Maria dos Santos. História dela linda de vida, viu? Seja bem-vinda, Sandra, que legal a sua presença. Muito bem-vindo, tá lá no Facebook. Gratidão aí pela presença. Fábio Janin, que bom te ter aqui. Né? Não fizemos live semana passada, mas por um bom motivo. Saudade que deu.
Deu saudade, dá saudade. Isso aqui é um vício bom, né? Que privilégio, né, Luiz? Que, Privilégio. como eu falei a última vez, né, a plenitude do seu... Você está num trabalho em plenitude. Quer dizer que é perfeito? Não. Você tem suas lutas, suas batalhas, né? Mas tem também as glórias, as bênçãos, né, Luiz? E não são todos os trabalhos que são assim, né? Amém. E não podemos deixar de falar que nos dias 4 de dezembro, 5 de dezembro e 6 de dezembro, a Egrégora de Cura vai estar promovendo um evento maravilhoso, inédito, né? Inédito mesmo. E eu espero que ele seja replicado, copiado, como tantas outras coisas aqui que foram feitas na Egrégora, para que as pessoas ganhem com isso. Nesses dias 4, 5, 6, a gente vai estar promovendo o Summit da Egrégora de Cura. Summit, a tradução literal dele é um pico, ou seja, o melhor. É o cume. Olha! Fábio, o cume, é o topo. E convidei as pessoas que admiro, que gostam do trabalho, para darem uma aula dos seus trabalhos, ou seja, de seus cursos, movimentos, vivências, dentro dessa aula. Então, dias 4, 5, 6, final de semana inteiro, são mais de 30 aulas sobre os mais diversos assuntos, tá? Então, você que não é associado à Egrégora de Cura, se coça aí, se associa, porque associado à Egrégora de Cura assiste todas as aulas sem pagar mais nada. É sabe? Incrível, é verdade. É incrível. R$ 99,00 por ano e você vai assistir 30 aulas, vão ficar gravadas, e aí ainda e tudo mais. Você não quer ser associado? Pode participar também, porque cada palestra a gente colocou uma energia de troca, uma contribuição de R$ 9,90 mais a taxa do Simpla. Então, uma oportunidade única. Então, gente, tem, inclusive no dia 5 de dezembro, às 21 horas, nós vamos fazer um movimento de cura, uma dinâmica de cura de constelação. Adivinhe com quem? Com Fábio Zanin! Que alegria, gente! Serei apenas um instrumento dessa grande força. Gente, que evento enorme, que legal, né, Luiz? Cara, imperdível mesmo, né? Tô fazendo aqui, né? A gente, como eu falo, a Gregor faz tudo aqui, a gente faz do nosso jeito. Eu tô fazendo agora a landing page para as pessoas saberem quem vai estar nesse evento e tudo, e o horário, né? E o assunto que essas pessoas vão falar e também divulgar as redes sociais, né? Das pessoas. Muito show, viu? Muito legal. Levando saúde mental, né, Luiz? Aí... É o que mais a humanidade, nós todos estamos precisando. Saúde mental, né? É muita gente. Estamos enlouquecendo, né? Tá na hora de chacoalhar para não cair no buraco. Isso aí. E o mais legal é receber ligação de gente querendo participar da Summit. Olha, eu quero dar aula também. Isso é muito massa. Isso é muito jóia, você vê? Esse movimento é muito bom. Fabião, vamos lá. O que a gente vai, dessa dinâmica que você está propondo lá no Summit, daqui a pouquinho a gente entra no tema da live, sobre o que fazer após uma constelação, mas eu estou curioso demais sobre esse processo que você vai fazer com a gente no dia 5 de dezembro, às 21 horas, esse movimento, essa dinâmica de cura da constelação. Como é que é isso, cara? Então, muito legal você falar isso. Boa noite a todos, né, Luiz, todo mundo que está aí juntos, né, nesse movimento de cura, porque a cura, na verdade, ela vem a partir de nós, né, Luiz? É muito complexo. Eu não vou entrar, né, mas eu fico feliz de ter médicos, psicólogos. Eu tenho amigos pessoais que são médicos, terapeutas, psicólogos. Gosto e até faço esse exercício, né, Luiz, de conversar, de trocar, de ver. Adoro a neurociência. Então, quando você falou assim desses profissionais todos, que legal. Que oportunidade boa. O que eu vou fazer, Luiz, que nem eu te falei, de verdade, com toda a humildade e verdade. Eu serei apenas um canal, eu vou mostrar como a gente não é o condutor do poder, como a gente não controla nada. A gente, que eu digo, é o agente terapeuta, né? O facilitador, Luiz. Ele ali é apenas um canal. Esta palavra bem consciente mesmo, apenas. Por quê, Luiz? Porque ali tem uma força
que exerce, que é muito mais forte do que nós. Eu vou te dizer, Luiz, eu conheço a constelação, convivo com ela, fiz as 2 formações desde 2006, são 14 anos, né? Luiz, é uma dinâmica viva, ela não para. E quanto mais avança, mais a gente vai aprendendo. E aonde que é o nosso lugar de aprendizado? No mesmo lugar que ele fala que os filhos devem ficar. Né? Ele, quem? O Bert Hellinger, que é o lugar de humildade, né? O lugar de pequeno. Eu sou pequeno e os meus pais são os grandes. Então, Luiz, eu vou falar um pouquinho, né? Muito assim, lógico, vou colocar São Paulo dentro de uma caixinha de fósforo, né? Porque não dá. Não dá, Luiz, para falar de algo tão lindo e maravilhoso. Eu sou suspeito e falo mesmo. E vou falar um pouquinho de mim depois, né? Porque eu sou psicólogo. Então, Luiz, são vertentes diferentes das quais a gente respeita. Não é melhor, não é pior. Para uns funciona uma constelação, para outros, né, o processo terapêutico, e aí vai. Porque a constelação, Luiz, ela é uma vertente que buscou de várias outras fontes, né? Muitos ainda se impressionam, mas, na verdade, a constelação começou a ser estudada, registra-se, né, pelo Bert, há mais de 40 anos. Ele foi padre, né? Padre católico, apostólico, romano, foi enviado para a África do Sul, Luiz, aonde ele se deparou, ele ia como missionário, né, católico, achando que ia fazer algo lá. E, na verdade, ele que foi arrebatado por essa tribo, Zulu, e ele ali, ele fala muito, lógico, muito sucinto e é muito, assim, sutil, né? Mas da vivência que ele teve, Luiz, com essas energias, com essa ciência que não se explicava. Ele falou, tinha algo que acontecia através de olhares, de gestos, de movimentos, e acontecia coisas, acontecia milagres, né? Então, ele depois saiu do Vaticano, pediu para sair, né? Teve a licença, se casou pela segunda vez com a Sophie Hellinger, já era o segundo casamento, que hoje ela é a cabeça, né, da instituição da Hellinger Science. E aí, vamos voltar para o mais importante. Então, por que falam? Tem até uma briguinha, umas rixinhas bobas, sabe, Luiz, no meio de consteladores? Ah, porque ele é o criador. Não, não é criador, ele é o desenvolvedor. Porque antes dele já estavam descobrindo. E é verdade, né? Porque ele buscou em muitas fontes, como eu falei, né, Luiz? Ele buscou da Virginia Satir, que era uma psicóloga americana, que falava já de esculturas humanas, do Jung, do inconsciente coletivo, né? E dessa tribo Zulu, da qual ele teve, na verdade, muito mais do que um contato apenas. Será que ele estava preocupado? Pode falar. Será que ele estava preocupado em saber se ele que criou, ou se ele que desenvolveu, se ele Olha que excelente questão, Luiz, porque eu também, assistindo ele, eu nunca vi ele falar eu. Ele falou eu buscava, né? Isso. Exato, Luiz. Adorei tua pergunta, é isso mesmo. Porque ele estudou muitas coisas, né, Luiz? Ele estudou filosofia, ele foi analista transacional também, né? Ele foi uma referência importante para a Europa, para a Alemanha na época, e ele questionou algumas coisas da análise transacional, e ele foi buscando, né, Luiz? E aí, quando me perguntam o que ele questionou, Fábio? Ele questionou, gente, na verdade, ele falava assim, eu não quero saber de uma dinâmica, porque ele não gostava que falava técnica, né? Que você sabe aonde está, ele descobre onde está o impasse, o problema, né? O bloqueio, mas aí não faz nada. Como o psicodrama, né? Que foi na época de 85, 90, né, Luiz? Foi muito importante para a época, né? Mas é diferente. As pessoas perguntam se é a mesma coisa. Não é a mesma coisa. O psicodrama você fazia papéis, representava ali com a família, com um problema que você trazia, mas não se levava a esse ritual de cura do Bert, né? O que é isso, Luiz? Esse ritual de cura? Na verdade, são palavras que você vai falar ali durante minutos, exercícios como reverências, né? Olhar para os ancestrais, descer à mansão dos mortos, entender, não com a razão,
mas entender com o coração, que tiveram os seus motivos, né? E aí, Luiz, o que eu farei será isso, né? Uma apresentação desta linda dinâmica que nos toma. Eu já atendi, Luiz, ao longo desses anos, desde quando eu fui como assistir, estagiário, fiz as 2 formações de grupos e individual, né? O grupo está parado agora, é uma pena, porque é uma força tão arrebatadora, Luiz. Às vezes a pessoa está assistindo, participando de um grupo, e ela é arrebatada também com insights, com coisas que acontecem naquele momento. Por isso que o Bert não gosta que fala de técnica, porque não existe técnica, né? Existe a técnica que a gente estuda, o facilitador, mas ali na hora, ninguém tem que saber, né? Ninguém tem nem que entender nada de constelação. Ele vai entrar nesse campo, né? Morfogenético, morfológico. É um campo, Luiz, que é um campo que vibra a tua vida, a tua essência real. Independente de você querer ou não, do teu ego se sentir atrapalhado, ali pulsa o que é real, mesmo que esteja no seu inconsciente. E aí a constelação faz isso, ela te leva, sem muitas palavras, nós não analisamos o cliente, a gente pergunta para ele o tema dele. O que é o tema? É o que ele percebe como impasse, né? Impasses reais. Eu vou dar exemplos de clientes. Uma pessoa que era muito inteligente, né? Chegou até a fazer mestrado no ITA, no IME, desculpa, e um crânio, e sempre relatava problemas com entrada em excelentes empregos, multinacionais, viagens internacionais, só que aquilo acabava muito rápido, Luiz, e não se entendia o porquê, caía muito rápido. Em 6 meses ele era despedido, acontecia alguma coisa, ou falência, sempre tinha algum problema. E ele veio trazendo, falando, o meu tema é trabalho. Por incrível que pareça, revelou-se um grande grilhão com o papai, onde ele não se falava já há 5 anos com o pai dele, né? E isso foi revelado na hora, porque ele nem falou do pai. Só que quando as pessoas falam, como é isso, Fábio? É como você jogar os bonecos com a pessoa, tanto virtual como aqui, eu filmo, né? Às vezes a pessoa prefere. Eu trabalho com uma plataforma, Luiz, mas às vezes tem pessoas que falam, não, eu prefiro que a câmera fica na frente da mesa, eu tô numa mesa aqui, né? Aí eu tenho meus bonecos aqui, e eu jogo assim na hora. E é incrível, porque a energia vem. E você não precisa nem falar às vezes. Você sente, o facilitador sente o pai daquela pessoa chegando, e aquela pessoa sabe que o pai chegou. E aí você só pergunta, quem está aqui? Né, qual a energia que está aqui? Então trabalha-se muito sutil, muito, digamos que delicado, né? A constelação não pode ter muitas falas, muitas perguntas, não pode ter muita troca, nem dos participantes quando é em grupo, né? E nem do cliente quando ele está no individual, porque o silêncio, na verdade, ele é revelador, né? E aí aparece tudo que tiver que aparecer. Aparecem sensações de abortos, o ambiente fica pesado, fica mórbido. Se aquela família teve muitos assassinatos, porque existem famílias, Luiz, é isso que a gente trata em constelação, né? A gente olha para os scripts familiares. Ok, eu não fujo deles? Sim e não. Quando eu nasci nessa família, nesse seio familiar, tudo que eu vou sofrer, tudo que eu vou vivenciar de amor, de bom ou de ruim, vai ficar registrado em mim. Então aí os meus impasses vão ser criados, né, a partir daí. Então, um exemplo que eu vou dar. Uma família que já segue, uma família de traficantes, casos reais também, do Rio de Janeiro. Aí essa família já vem, o pai, o filho, o moleque mais novo. É uma geração obrigada a estar no tráfico ou sair dele. Eu tratei uma pessoa assim em psicoterapia, né? Não tinha meio termo. A família dava a única opção, ainda que dava, né? Você pode sair daqui, do tráfico. Você pode não trabalhar, mas você sai de tudo, do nosso seio familiar, da nossa família, de tudo. Ou você vai ter que trabalhar no tráfico. Um dos pilares, né, de Bert Hellinger, que é baseado em 3 pilares, que é o pertencimento. Você expulsa um ser de uma família que ele tem direito
por nascença, ele já vai dar tudo errado. Aquela família, Luiz, tanto que expulsou, como o que foi expulsado será desgraçado, no sentido literal. Eles vão perder a graça da bênção. Foi cortada naquele momento. Aí você fala, então eu estou condenado? Não. A constelação, ela faz um trabalho onde você pega o teu destino. Ah, mas o meu irmão, que pena. Um ser bom, um coração bom, mas ele ficou. Cara, que lindo isso, né? No tráfico. Isso foi real, viu, Luiz? História real. E aí, ele saiu de tudo, né? Mas são exemplos, é isso que eu vou tratar. Eu vou falar de um tema, eu vou dar um presente, viu, Luiz? Nesse dia, nesse congresso. Para mim é um congresso. É um congresso da egrégora, né? É super legal ter tanta gente com bastante capacidade que pode estar passando ensinamentos, curas mesmo, entendimentos. Bom, e eu quero dar uma vivência. Olha aí. Aí eu só vou sentir, Luiz, qual vai ser a energia do grupo, né? Se a vivência vai ser mais para amor, mais para mãe, mais para pai. Mas eu vou dar um presente nesse dia, viu? Já fica aqui. Gente do céu, a gente nem entrou no tema da live e o Fábio já trouxe muita consciência aqui pra gente, só coisas maravilhosas. Vou dar mais uma boa noite pra galera que entrou agora aí. Daqui a pouquinho eu vou parar pra gente entrar no tema da live. Então, a Camila Regina aqui, o Helmut, pra essa galera que entra aí. O Fábio falou. Ô, Helmut, querido. É outro que eu conheço assim, só de virtual, você acredita? O Helmut? E já tem carinho. Já, é brother. É brother. É, brother mesmo. O Bert Hellinger não criou a constelação. O mesmo descobriu. Pois as 3 ordens do amor são da natureza. Acredito que no futuro Adorei. A física estudará essas leis. A física estuda os fenômenos naturais, diz o doutor Edson José Pinheiro. Olha aí, Fábio. Você viu? Ó, Luizão, sem querer te cortar, só complementando o doutor Edson. É verdade, porque eu sempre falo, constelação, pé no chão, vai de coração aberto. Para de, não tem fantasia, não tem espiritismo, não tem nenhuma, nada. Mas se vem, se aparece, a gente acolhe. Alô. Mas é uma dinâmica muito maior do que tudo isso. Fábio, é isso mesmo, tem física, tem tudo, né, Luiz? Meu áudio tá baixo para você? Um pouquinho agora só. E agora? Quer dizer, melhorou. Tá agora? Tá baixo? E agora? Olha, ótimo. Olha, tava baixo mesmo. Tava baixo, a Regina falou que meu áudio tava baixo. Então, poxa, tô ótimo. Ninguém ouviu nada aqui de mim, então beleza. Vou repetir toda a live agora. Mentira. Bom, vamos lá. Não, tava baixo, só mas era pra ouvir sim. Gente, vamos lá. Fábio Zanin é constelador familiar, psicólogo, constelador familiar. E eu e o Fábio, a gente está fazendo uma trilogia de lives. Começamos, né, há algumas semanas atrás. Não tivemos Foi, super legal, Luiz. Aí veio essa história do congresso aí, da Summit da Egrégora de Cura, e o Fábio topou, super topou, vai estar... Nossa, com alegria, viu, Luiz? Dia 5 à noite, com a gente, dia 5 é sábado à noite, então não marca nada para esse final de semana, dá tempo aí, tem algumas semanas você se organizar e tudo mais. Mas 5 às 21 horas, né, Luiz? 21 horas. Ó, pessoal, Luiz, esse presente aí, essa dinâmica, ela leva de 3 a 5 minutos, não é uma brincadeirinha não, viu? Eu quero reforçar até para ficar como testemunha. Vocês vão ver como é profundo, como a gente vai lá atrás. Porque o que é a constelação? É olhar para os nossos ancestrais. Não é julgar. Minha vida foi isso, minha família fez aquilo. O problema é deles, não é teu. Se você se mete, aí você pega metade para você. Viu, Luiz? Aí vamos falar português, claro, né? Você não quer pegar nada de peso do que já passou, não julga, não olha para trás e pega o teu caminho. Se você julgou papai, julgou mamãe, se fufu, me perdoa. É isso que acontece, Luiz. Aí a gente se perde. Olha aí, o Dr. Edson está comentando que a dona Vivian, querida, falou que ama nós, Fábio. Falou que ama nós. Vivian, sabe, Vivian é intercessora. Eu falei para ela já, intercessora da gente. Por amor, por amor. Vivian, nós estamos juntos, viu? Dificuldade todo mundo passa, mas é treinamento, né, Luiz? Isso aí, vamos embora. Bom, vamos lá, gente, para o tema da live.
final de semana é tudinho da egrégora, diz a Regina. Amém, Regina. O Edson José Pinheiro diz: desculpe-me, Fábio, mas às vezes acho que a constelação parece com o espiritismo, pois o Bert Hellinger diz que há diversos olhares. Olha aí. Não se desculpe, queridão. Você e muita gente me pergunta isso. E eu sei que tem aqui alguns consteladores que eu conheço, que já entrou aqui. Sejam muito bem-vindos. Estou falando diante deles, porque isso pode ser estudado, Luiz, no Japão, na África do Sul, na Alemanha, no Brasil. As leis do Bert é clara. Cada um vai ter o seu estilo de passar. Mas se você seguir as leis, vai dar certo. Porque não é você que manda nas leis. Então, eu agradeço, não se desculpe. E eu te falo a verdade. Perguntavam para o Bert lá atrás. Por isso que eu falo, Luiz, que cara humilde. Porque ele, no começo, não colocava o excluído lá dentro ainda. No primeiro livro, o excluído ficava excluído. O que ele fez? Ele falou, vamos dar um jeito. A gente vai incluir, mas não vai fazer a poliana. Né? Vamos dar um caso real, duro, mas real. Um estupro de um pai contra uma filha. Não vamos passar a mão na cabeça dele. Isso já aconteceu em constelação. Vai falar tudo que essa filha precisa falar. E vai falar diante desse pai. Ele vai escutar. Se for ele ali, se for na presença dele, ela vai liberar tudo, Luiz. Não vai falar, ok, mas é seu pai. Uma vez uma cliente em psicoterapia me perguntou, eu acho estranho essas coisas de constelação. Eu falei, você já fez? Não. Falei, já tá errado, já estranho, né? Você nunca fez, nunca viu, mas é porque eu escuto falar, e aí é legal, por isso que eu falo, não se desculpem, perguntem mesmo. Não é qualquer constelador que esteja em qualquer lugar do mundo e perguntar hoje para você, é religioso? Não. Mas é espiritual? Perguntavam para o Bert. No começo ele negava, Luiz. Ele negava. Não é espiritual. Lá já no final, não tão no final, já há alguns anos ele começou a assumir. Tem um livro maravilhoso, O Amor do Espírito, inclusive, que é totalmente isso, né? O que é isso, o movimento da alma que ele fala? O que é o espiritual? Você, digamos que você, querido Luiz, você é um ateu. Ok, vamos lá, Luiz. Vamos fazer a constelação. Eu vou dizer uma coisa para você. Um dia eu arrepiei a espinha de eu ver uma consteladora julgando. Opa! Você não devia. Eu escutei uma falando para um cara que falava que não acreditava em nada. Então, cuidado, gente, porque não tem que acreditar em nada. Você tem que ir e acreditar em você. Vai de coração aberto. E aí acontece, Luiz. Luiz, eu atendi, lógico, eu vou preservar nomes, né? Pelo menos 3 PhD são os piores. Dão um trabalho daqueles. Desses 3, uma me escrachou assim de Maria, sabe? Não vale nada um troço desse. A mulher até outra de nacionalidade tinha, dupla, um crânio. Era doutora, PhD, né? Não deu 6 dias, essa mulher me liga chorando. O que você fez? Eu não fiz nada. Eu não fiz nada. E é só o começo, eu falei pra ela. É só o começo. Porque se o Bert fala, espera uns 6 meses, você mexe uma energia, sabe como é traduzido na França, Luiz? É forte o nome, lógico. Né? Eles falam bizarro para estranho, lógico que também é uma língua mais forte. Mas eles falam voodoo. Eu fui eu ainda estava na época de estágio, né? Aí eu fui lá, numa formação da França e, para quem não sabe, eu fiz um voluntariado, né? Morei muitos anos lá, uns anos atrás. E aí, Luiz, é forte, né? Eles falam voodoo. Porque quando mexe, você está mexendo ali, não é uma brincadeira. Você bota papai aqui no bonequinho, você bota mamãe, você vai mudar ali, todo mundo vai sentir. Mas o que acontece? A gente não invade o campo de ninguém. Você vai trabalhar o cara que está constelando ali. Ele pode falar o que ele quiser do pai e da mãe. A gente vai olhar para ele. Aí vai ser através dele, é cura dele, né? Liberação dele. Eu não tenho vergonha nenhuma, pelo contrário, Luiz, tenho uma alegria de ser testemunhador do meu trabalho. Sabe por quê, Luiz? Você sabe, né, meu irmão? Você é testemunha. Eu falo, eu conheci a constelação me formando depois da pós, né, de análise transacional, a gente tinha que conhecer 2 vertentes. Aí eu fui, nosso mestre levou a gente, uma das vertentes vocês vão conhecer, né,
é a constelação familiar, feita por uma psicóloga muito séria, uma aluna, né? Eu tive essa sorte, Luiz, eu fui formado, a primeira que eu conheci em 2006, e essa outra, depois que eu fiz a formação, as duas foram da primeira formação do Bert Helling, do Rio de Janeiro, em 1999, né? Que foi o primeiro, a cidade que ele escolheu do Brasil foi o Rio de Janeiro, e até hoje é muito forte, né? O Rio de Janeiro tem muita referência de constelação familiar. Então, meu queridão, eu fui, por quê? Porque eu tinha amor pelo meu pai, e ele por mim, mas tinha muita dor. Luiz, eles eram filhos de imigrantes, né? Meu avô, fugido de guerra, espanhol, minha avó, italiana, de Treviso, do norte da Itália, viajaram no navio, né? E tudo num sótão, aquele sofrimento todo, né? Guerra, né, Luiz? Você imagina o que trouxe? A minha família, Luiz, sofreu depressões, tristezas profundas, sabe? E aí o meu pai era muito fechado. Tinha amor, óbvio, né? Mas não tinha um diálogo, não tinha uma fala, e tinha muita dor, ele era um homem machucado. Então, Luiz, eu cheguei em uma época, acho que eu devia ter 18, 19 anos, eu falei, não, acho que um dia nós vamos se matar. Pelo amor de Deus, tremendo assim, sabe? Por que a gente acontece isso, pai? Eu não sei explicar. Aí levei, né, Luiz? Fui embora, fui morar no Rio de Janeiro, morei 13 anos no Rio de Janeiro, né? Depois que eu voltei desse voluntariado da França. E lá foi o meu grande berço, viu, Luiz? Que interessante como que Deus é, né? Me manda para um lugar paradisíaco, parece um Caribe. Rio de Janeiro é maravilhoso. Eu não tinha tempo, eu tinha um dia para ir na praia. Mas o que eu estudei, Luiz, o que Deus me deu de coisa, como que é lindo, né? Eu fui levado assim, Luiz, as coisas foram acontecendo, fui fazendo formações e tudo cai no colo, né? Que nem o Bert fala, né, gente? Acreditem, as coisas caem no colo. E aí, Luizão, levei papai. Falei, eu não sei nem explicar. Tenho meu pai, tenho uma relação com ele, eu não sei, parece doentia. Aí levei na constelação, né? Te dou a minha palavra, Luiz. Eu não sabia nada, mas nada de nada. Eu não sabia o que ela ia fazer comigo, se era uma massagem, se eram umas palavras, se ia encostar em mim. Eu não tinha ideia. Aí fui. Eu quero constelar esse problema com meu pai. A mulher nunca me viu, não perguntou nada, só perguntou assim, separado de sua mãe, ou não era, sua mãe está viva ou não. Coisas rápidas, sabe? E naquela época se falava mais, hein, Luiz? Porque mudou, viu? As etapas da constelação familiar do Bert foi mudando, né? Hoje é muito silenciosa. E aí, meu querido, levei. Luiz do céu. Eu não estou brincando. Parecia que eu tinha levado uma porrada durante 5 horas, de 15 homens. Eu saí dali anestesiado, atordoado. Eu não entendia como que ela sabia, como que vinha para ela. Aí ela falou, escolhe teu pai aqui. Aí eu escolhi um lá, né, do grupo. Era até um amigo meu. Ele entrou, ele começou a sentir um peso, começou a chorar, Luiz. Meu pai tinha depressão, né? Nossa, Luiz, eu só sei que se eu contasse aqui, a gente se emocionaria, gente. Muito, muito, né? Eu só sei que eu saí dali muito mexido, eu estava em terapia, e eu deveria estar mesmo, Luiz. Porque tem gente que me pergunta, né? Todo mundo pode fazer constelação? Se o constelador, ele é verdadeiro e honesto, ele vai responder sim e não. Não é todo mundo, não. Não pensa no dinheiro. Cuidado com isso, porque o dinheiro te dá voltas, e a energia não. Então, Luiz, tem gente que precisa sim ter um acompanhamento. Eu estava em terapia, foi excelente para mim. Porque foi um soco na minha boca, assim, espiritualmente falando, né? E dali eu tive tanto entendimento, Luiz, não foi... Eu saí do lugar que o Bert chama de arrogância, que é o lugar que o filho entra. Eu não sabia, Luiz. Eu estava achando que eu estava muito humilde, Luiz. Eu estava julgando meu pai de tudo. Aí a consteladora falou, sai desse lugar de arrogância. Teu pai é teu pai, você é você. Aí, só resumindo, meu querido, eu, no Rio de Janeiro, meu pai nem sabia que eu fui fazer isso. Ele me liga de noite. Foi em outubro de 2006 que eu fiz essa constelação. Primeira vez que eu conheci a constelação. Assim na lata já fui fazendo. Aí ele chorando, pedindo perdão pelo pai que ele foi, que ele não sabia explicar por que ele sofria tanto também, mas que ele amava a gente. Você vê, até hoje me dá emoção ainda. Ele já se foi, né? Mas eu acredito, meus irmãos também, Luiz, a gente sabia que ele tinha amor dentro dele ali, mas tinha muita dor. E você acha que é uma coincidência? No dia da constelação, né? Um exemplo que eu dou para as pessoas, e não é religião, gente. Então, para fechar a pergunta, não se desculpe, meu queridão, parece espiritismo mesmo. As pessoas falam, nossa, não tem nada de incorporação, pode parecer, mas não é. Ah, mas o Divaldo, já vou dar uma pergunta, vou te adiantar, Luizão, para todo mundo que estiver aí. Ah, mas o Divaldo Franco fala demais da constelação.
até elogia. É verdade, eu já vi ele falando bem. O problema dele. E se ele é o ícone do espiritismo, né? Que ótimo. Eu fico feliz. Mas, Luiz, eu já vi padre falar bem. Eu já vi pastor utilizar, sem a gente falar, né? Que legalmente já está em mais de 15 varas no Brasil todo. A constelação, judicialmente, ela é um sucesso. Eu não estudei essa parte, mas eu conheço pessoas, né? E é um trabalho lindo, com cadeia, com liberação judicial, Luiz, com a constelação familiar. Que maravilha! Uh! Que maravilha! Você trouxe muitas consciências que ontem eu falei na live da noite sobre uma série que eu terminei de assistir agora, que é em 2 temporadas, é chamada OA, né? E você falando... Da onde, Luiz? Da Netflix? Da Netflix, OA. OA. Ela, legal você falar. São anjos, é a história de anjos, né? E uma das questões que essa série nos propõe é que nós estamos aqui vivendo ao mesmo tempo em várias dimensões. Nossa, Luiz, isso aí é tão forte, cara. Hábil. Puta. Isso é... Olha, eu tô meio emocionado hoje, desde a hora que a gente entrou, aquela música, tudo. Isso é muito forte. E faz todo sentido quando eu escuto você falando sobre a constelação, quando eu escutei ontem a Nana falando sobre a mediunidade, sobre os portais, quando eu escuto a Anne falando sobre ativações e tudo mais. Isso faz todo sentido, né? E... Ô, Luiz, é tão lindo, meu irmão. Eu tô emocionado aqui te escutando, viu? Principalmente nessas questões de resgates, né? Que a gente trabalha e que a constelação também acaba trabalhando, esse resgate do amor, né? Exatamente, Luiz. Então, assim, é muito bonito esse movimento, e como o Edson colocou no início, de que isso um dia vai virar ciência, o cientista... Eu tenho certeza. O cientista olha, irmão, tão mental, porque... Luiz, o que nós falamos na semana, 2 semanas atrás, que o Bert falava, isso vai virar ciência, já tem um departamento, Hellinger Science, e ele falava, isso vai ser provado, vocês vão ver, tem todo um movimento aí que acontece, é provado, né, Luiz? Justamente. E, assim, é muito legal, porque não é que vai virar ciência para que a gente precise validar. Não é questão de validar. Mas é que você falando para mim que quando os PhDs, e não estou aqui desonrando a escolha de ninguém que resolveu estudar, mas que tem determinadas questões que a gente tem efetivamente que sair do mental. Né? Porque se a gente fica no mental, você não tem como explicar a constelação, você não tem como explicar para alguém que um boneco representa o pai, que outro boneco é a mãe, que outro boneco não sei o quê, trisavó, tatara, não tem como explicar para alguém que está ali no mental. Então, existe tem que haver esse desprendimento, né? Talvez nem tanto fé, mas esse desprendimento do mental, né, cara? Exato. Porque se você cai numa roda de cura, de constelação, de qualquer outra coisa, o que isso me diz é que o jeito que você tocou a tua vida até hoje, no mental, no PhD, ele não trouxe tudo aquilo que você esperava. E a partir do momento que você se dá, assim, você se compromete, né, com a sua cura, e tem um relato muito forte de uma moça aqui em cima, que ela é fruto de um estupro, né? Nossa. Muito obrigado por essa partilha tão íntima, tão profunda, né? Esse fato determina a vida dela toda, eu vou até ler aqui, né? Ela diz o seguinte: nossa, preciso ser curada com urgência. Sou fruto de estupro, já tentei de tudo. Estou sem forças, vivendo perca atrás de perca, morando de favor. Ou seja, esse fato, o mental dela escolheu, que foi determinante para a vida dela, né? Que coisa linda, viu? Linda o partilhar, mas isso, Luiz, é um exemplo de dor por amor. Isso é verdade.
E isso pode ser quebrado, viu, minha querida? Mas é um excelente exemplo. Por amor, ela fez isso. Por fidelidade, Luiz. E às vezes nós fracassamos por papai, às vezes a gente se deprime por mamãe. Saiam dessa ilusão. Porque, Luiz, é incrível quando o filho sai. Às vezes a gente descobre em constelação, né? Fábio, vou falar por mim, vai. Eu vejo ali, se a pessoa. Quem tá presa em quem? Ah, a filha prendeu ali. Às vezes é o contrário, sabia? Às vezes a mãe não deixa a filha ir. A mãe prende. Aí transfere-se os lugares, né, Luiz? A mãe quer ser filha, não deixando a filha ir, e aí meleca tudo. Porque a filha não vai para frente, a mãe não vai para frente. É inacreditável, Luiz. Você pensa que todo mundo vai se liberar? Quando o pai vai lá falar da esposa ou da filha, ele vai levar a dele. Mas que presentaço, né? Por isso que eu falo, eu sou suspeito a falar. Porque quanto mais eu estudo e mais eu me entrego, porque não é só estudar, mais eu falo, Jesus, o que vai acontecer mais? A constelação sem tema. Luiz, a pessoa pode entrar calada, pode entrar revoltada, o que você falou não é nem muito a fé. Pode ir lá, meu filho, sisudo, mas se você quiser olhar para o seu problema, ele vai ser mexido. Agora, Fábio, pode não funcionar? São as famosas travas. Uma constelação trava, Luiz. Quem já foi assistir sabe o que acontece. Pode travar no individual e pode travar no grupo. Travar no individual é quando você explica para ela. Eu, Fábio, Luiz, eu faço uma prévia explicação rápida de como se trabalha em constelação ali, mas é logístico. Eu não falo a explicação de nada teórico. Eu só falo, você não vai falar muito, você me responde algumas perguntas, se não, você só observa, se der vontade de chorar, chora. Se tiver, porque às vezes tem pessoas que têm um ânsia de vômito, né, Luiz, ou fica com vontade de desmaiar. Todos esses sintomas, não é com todo mundo, mas eles podem aparecer para um ou para outros, né? Por causa disso aí que essa nossa querida falou, geralmente casos muito assim, estupros, violências, né, assassinatos ou tentativas de suicídio, tem essas coisas, a energia vai caindo, 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 aí tem que ter o jogo da cintura do facilitador, do cliente, e a energia, ela que manda, né? E aí já aconteceu raramente, viu, Luiz? E a pessoa fica muito triste. Aconteceu comigo, todo mundo sente. Você pode perguntar para assim, se tiver 20, você fala, o que você está sentindo? Ai, a falta de ar, tá de sair daqui, tá mal. Todo mundo confirma uma sensação pesada. E aí, e não é porque o facilitador julgou, ali para tudo. Você para de sentir, você para de... Porque entra com muito racional, né? E aí também quer questionar demais. Então, desculpa, Luiz, eu não sei nem se aonde que eu ia fechar essa gestalt aí. Mas é isso, meu queridão. E por isso que a constelação é um grande ensinamento, né? Pra gente. Ai, Fábio Zanin. Vamos lá, Fábio. O que fazer depois Vamos lá, queridão. de uma constelação? Nosso tema de hoje. O que fazer depois de uma constelação, Fábio Zanin? Queridão, acabou que a gente falou, você pode ter certeza. Gente, essa pergunta é legal, porque tem gente que fica preocupado. Então, por que a gente explicou tudo isso antes, né, Luiz? Tem os porquês, né? Por quê? Porque a constelação, o que eu falei para vocês, né? Como se a gente fosse criança, para todo mundo entender. Olha que bonitinho. A constelação é como se fosse um sensorzinho. Então, eu estou ali trabalhando e esse sensorzinho vai começar a achar, através de perguntas e sensações do pai, da mãe, do seu marido, de como você viveu, não importa. A gente não pode saber antes. Não dá para saber, é impossível. Você não pode, não existe um constelador que fala para você que ele já vai montar a tua constelação antes. Corre dele muito, porque isso não existe. Ninguém sabe, né? É na hora que vai saber. A força não é nossa. Então, Luiz, o que acontece depois? Que nem eu falei, né? A gente mexeu com
tanta energia. Eu fui perguntando para você, você levou seu tema, né, Luiz? Ah, Fábio, meu tema é um problema que eu tenho com dinheiro, eu não sei o que acontece, eu estudo, eu trabalho, eu não gasto tanto, mas o dinheiro vai, eu não vejo real, Luiz, como tem coisa, né? Louca, gente do céu, eu lembro desse caso. Não dá para entender. A pessoa não consegue entender de onde está indo. E aí, Luiz, vai começar. Você vai olhar para isso, meu queridão? Vai. Vamos olhar para isso então? Então vamos. Aí começa, Luiz, mexe, 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 mexe. Quando ele menos espera, tem coisas lá da infância dele. Ele está falando da filha dele, né? A minha filha pede dinheiro. Foi descobrir lá. Com miséria, né? Com o pai escondendo dinheiro embaixo do colchão. Eles passando fome, mas o pai escondia embaixo. A mãe. Olha que loucura, né? Uma família de portugueses, Luiz. Então, é o que eu falo. A gente, e eu, Luiz, é um treino de humildade. Eu sempre brinco com os meus colegas, né? Quando a gente se encontra, quando a gente conversa sobre constelação, porque é importante também a gente discordar do Bert, o que você discorda dele. Ele era já um senhorzinho, né? Então, assim, a pessoa tem que ter bom senso, não precisa ficar, né? Que nem a menina me falou, nem fechei aquele parênteses, né? Ela falou, nossa, mas a gente tem que ficar reverenciando mãe e pai, né? A minha mãe me fez sofrer a vida inteira, aí voltou agora, depois de velha, com cirrose. Eu falei, minha filha, aí ela, qual que é o olhar da constelação? É que você tem que cuidar. Você quer saber o olhar? Eu vou te falar então a teoria. Você tem que cuidar. Nossa, ele é tão seco assim? É. Ele fala assim. Ele não explica, Luiz. E o Bert era seco mesmo. E ele não era de explicar. Porque aí depois, né, quando ele tinha vontade, quando você estava num petit comitê, eu nunca tive essa graça, né? Mas eu fiquei sabendo, a gente vê vídeos, né? Ele fala, por quê? Tem um porquê de tudo isso, né? Não é assim, porque eu tô com raiva, não vou deixar. A pessoa tem que entender, né? Não é... É muito além, viu, Luiz? É além do que você vai, agora eu vou... vai ser assim, vai ser assado. Não. Você tem que abrir o coração ali e nem vai falar muito. Mas aí você pergunta, como você está se sentindo? Aí bota a mãe. Nossa, me senti um peso agora. Você quer que a tua mãe olhe para você ou olha lá para outro lugar? Olha lá para... Eu não quero nem, eu quero ficar de costa com ela. Tudo isso vai responder coisas, Luizão. Tudo vai responder coisas. Tudo vai dar sinais. Aí a gente vai, a humildade que eu repito, Luiz, a gente vai para o campo do cliente com respeito. Não é o que... eu esqueci, eu ia fechar, né, Luiz? Eu, às vezes, adoro grupos, né, Luiz? Sempre gostei. Foi a minha primeira formação, depois que eu fiz o Bonecos. Aí, eu falo assim, Luiz, tá indo. Eu falo, olha, isso aqui vai acontecer tal coisa, eu pego e falo. Isso aí é ego puro, né? Menino, dá uma virada. Acontece completamente diferente. Aí eu mesmo denuncio. Falo, vocês estão vendo? Vocês estão vendo? Para todo mundo. Porque aí, Luiz, a gente cai do cavalo. Aí, se você for orgulhoso, ou, né, não foi muitos que eu vi assim, mas já vi algumas coisas assim assustadoras, o constelador ele não tem que criar nada, né? Ele não tem que ter um roteiro antes. Eu já vi esses absurdos, né? Então, Luiz, é o coração aberto. Você não sabe o que vai acontecer. Então, se você está com um roteiro, não, mas aí eu já falei que eu ia fazer assim. Então, pobre de você e pobre do coitado do constelado. Porque aí você não... O verdadeiro trabalho não vai acontecer, que é o espírito, né? E acontece, viu, Luiz? Acontece. Eu vou dizer, um desses PhD, Luiz, tem lado bom também, né? Ele caiu de joelho, ele chorava muito. Chorava, e o olhar dele era tipo assim, você me ajuda, me sabe que você não vai fazer nada? Eu falei, não, chora, sente isso aí, sente, né? É aqui, ó, não é mais a teoria, é para sentir, só chora. É dar permissão, né, para a pessoa. Aí até o psicólogo, né, falando, né, você dá a permissão para ele. Você tem a permissão de poder agora sentir. Mas a vida inteira eu não pude sentir. Meu pai falava que chorar era coisa de viado e não sei o quê. Vários exemplos, né, Luiz? Não, isso passou. Sai desse lugar. E a constelação faz isso, Luiz. Para fechar com a constelação, acreditem se quiser. Você lembra da Keiko Yamada? Você já entrevistou ela aqui também. Um dia eu falei assim, olha, não é mágica, né? E ela falou muito carinhosamente, é mágica sim, Fábio.
porque a gente não consegue explicar. A Keiko é uma referência importante de Theta Healing no Rio de Janeiro, né? E agora não existe mais isso, né, Luiz? A pandemia agora transformou o mundo que você está trabalhando muito lindamente aí, virtual, nisso tudo, né? Graças a Deus. Esse é o lado lindo, né? Onde todos podemos ter acesso. Se você quiser, você pode. Você pode ter acesso. Então, o olhar da constelação, meus queridos, é isso. Não é, queria falar, não é para vocês se preocuparem. É só para você ir. E vocês vão ver a energia como mexe. Mexe em tudo. E depois, Luiz, o que fazer? Perguntando, né? Pegando o gancho dessa pergunta. O que eu faço depois de uma constelação? Primeira coisa, gente, está sendo revisado e refalado. Voltemos ao silêncio. Luiz, eu falo com humildade. Do jeito que eu falo igual uma matraca, eu desobedeci o Bert. Ele fala, acabou a constelação, ó, calados, todos. Calado. Não fala mais nada. Fecha. Tchau, em silêncio. Comecei a retomar isso, Luiz. É a coisa mais linda. E agora, nesses últimos congressos virtuais que eu tenho percebido, Luiz, é assim. Fala para o cliente ficar um mês sem falar sobre a constelação dele. Isso é novo. E eu estou falando isso. Fica um mês sem falar. Não fala nada. Não fala nada. Deixa, você vai ver os seus sonhos, você vai ver esses movimentos de pessoas te ligando. Ah, mas o fulano não falava comigo há 3 anos, ligou. Você vai ver. Você vai ver. Eu não vou falar mais nada, Luiz. Mas acontece. Tem um amigo, Luiz, ele é um queridão. Ele é outro anjo também. Você estava falando desse anjo, eu anotei, viu? Adoro série de anjos. Adorei essa dica. Eu vou ver. Assiste que depois aí, Luiz, comenta. Não, só de você falar dos anjos, eu adorei. Luiz, ele fez constelação. Sabe quanto tempo que ele falou? Ele falou, Fábio, está reverberando há 9 meses. Não para de acontecer tudo que a gente viu em constelação. Não para. O que eu faço? Não faz nada, vai vivenciando. Deixa lavar, deixa mudar. Então, você vê que, porque o Bert, né, para as pessoas entenderem, né, Luiz? Ô Luiz, às vezes eu sou meio didático, eu tenho essa consciência, mas é porque eu gosto de explicar para quem também não conhece, né? Mas não é que eu não devo me preocupar, e nem vocês, viu, queridos e queridas que estão escutando aí, em saber de constelação. Se você quiser vivenciar, é uma dinâmica de uma sessão de mais ou menos 1 hora e 10, depende de cada sessão. Você não vai falar muito, você vai trazer o tema que te incomoda e acontece o trabalho. Acontece mesmo, pode acreditar. Você vai responder uma pergunta ou outra, o seu pai já faleceu ou não. Por que a tua mãe, às vezes, Luiz, por isso que falam assim, nossa, parece espiritismo, né? Mas é a sensibilidade. Né? Você está ali, você está falando da mãe do cara ali com ele, e conversando, aí você fala, nossa, engraçada, o pai está tão ausente, né, dessa história, está ali há 10, 15, 20 minutos com ele, perguntando coisa, olhando para ele só fala da mãe. Aí batata. Você começa a sentir aquela frieza, aquele troço mórbido, né? Aí você fala assim, ó, e o seu pai, hein? Por que você não fala dele? Você contou história da infância, de tanta coisa, e o seu pai não existe. Luiz, é de arrepiar. É de arrepiar. Aí começa a chorar. Porque o pai era, nesse caso, né, aquela figura jogada a vida inteira, só pagava as contas, né, tinha uma boa aposentadoria, ganhava muito bem, de grau assim, né, alto, o cargo dele, na justiça, e era isso. Uma pessoa jogada, Luiz, que era um banco, na verdade, né? Ninguém perguntava para ele o que ele queria, se ele estava bem, casa com piscina, os netos todos bem cuidados. Ele era o provedor, ele tinha, na cabeça dele, ele tinha que fazer isso, né? E você vê que triste, né? Então é um exemplo que eu te dou. Aí você vê. Quantos, né? E eu fico... O problema era ele. E essa história... o cara falava de tudo, mas era papai que ele tinha que trazer ali. Era papai. Né? E aí nem se fala. Que isso. Isso é muito bonito. Fábio, vamos ler uns comentários aqui. Vou ler os vamos comentários. Lá. Boa noite aqui da galera do YouTube que está aqui. Boa noite, Paula Monteiro. A Paula Monteiro disse que alguma história ela achou... ficou emocionada com alguma história. É verdade, Paula. Tem muitas assim.
Alguma história que você contou, ela ficou emocionada. A Silvia Gomes, já participei de algumas constelações e realmente é incrível o movimento. A Nádia Dreger, acho que é isso. Ô, Nádia, querida Nádia, ó, a Nádia, Luiz, ela trabalha lá em Campinas, eu trabalhei lá num consultório lá, ela era a minha anja secretária lá das constelações de Campinas. Beijão, Nádia. Ela diz aqui, gratidão, saudade, viu? Namastê, ao meu querido guru Fábio, aprendendo muito com você. Saudades, diz ela aqui. Beijão. Aqui o pessoal do Facebook tá caladinho, vamos pro pessoal aqui do Instagram, que falou pra caramba, tem muita gente que falou aqui. Vamos terminando a live aqui. Neide, ficamos cientes. Olha só, a Neide Medeiros Rocha diz o seguinte: sim, ao ficarmos cientes do drama de nossos ancestrais em emaranhamento, o que fazer? Adorei! Ó, vou explicar assim globalmente, tá? Quando a gente percebe, excelente pergunta, mas vou repetir e os verdadeiros consteladores vão dizer se é verdade ou não. Não é regra para todo mundo, tá? Estou dizendo globalmente. Quando tem, porque não, às vezes pode ir para outro lado, mas geralmente, pegando a sua pergunta assim mais técnica, né? A gente vai olhar se tem essa linhagem uma vez identificada, né? O exemplo desse papai, que na verdade era o provedor financeiro, mas totalmente ele era apagado, né? Como ele aparecia mesmo na energia. Então, o que a gente faz? Inclui ele para o campo, para o sistema. Vai ter que incluir este homem, querendo ou não. Né? Aí eu estou falando tecnicamente. Porque tem gente, Luiz, que pergunta assim, nossa, mas tem hora que eu não consigo nem olhar para essa pessoa, que nem é o pai dele, mas representa o pai. Ele fala, não consigo olhar. Eu falo, olha, aqui é o vai ou racha. Aqui não tem tempo de, não é a terapia, semana que vem você volta. A tua solução é olhar. Tá difícil? Ok, eu vou te ajudar. Nós vamos te ajudar. Toda a egrégora aqui. Mas é esse a sua liberação. E é batata, Luiz. Aquilo que começa meio complicado, porque incomoda, né? A gente rejeitou tanto tempo, botou ele no lugar dele, ele ficou lá no escuro, só dando dinheiro para todo mundo, né? Todo mundo vivendo muito bem, uma casa com piscina, com carro, com motorista, com tudo. Eu tô falando de uma classe social alta, lógico, né? Mas uma pessoa que ele era um provedor. Ele pagava tudo e ninguém olhava para ele. Então, o que aconteceu? Ele foi excluído do sistema. Tem que se incluir esse cara no sistema. Na constelação, a gente faz isso, né? Luizão, querido, me retoma de onde que eu perdi mesmo. Vamos lá. Se ao ficarmos cientes do drama de nossos ancestrais em emaranhamento, o que fazer? O que faz? Aí, ótimo. Não se preocupa. Você pode ter certeza que o constelador vai começar a puxar, nem vai precisar se contar muita história. Só pergunta como é que tá tua mãe, teu pai. Ah, meu pai morreu. Do quê? Ah, não sei que ela foi assassinada. Tá, não vai dar muita conversa. Vai perguntando. Aí, identifiquei, Luiz, que tem uma... Vamos pegar, então, esse caso, né? Que é real. Uma família com assassinatos. Sempre tinha, né? Lógico que não era todo mundo, mas sempre tinha, em todas as gerações, foi assassinado. Foi assaltado, né? Tentativa de assalto, reagiu, pá, morreu. O outro foi esfaqueado. Toda geração daquela família tinha um histórico. É pesado, gente, eu sei. Isso aí já é mais psicologia. Mas a constelação olha para isso também. O que acontece? Você está sendo fiel ao sistema. Às vezes você nem sabe. Né? O que eu falei lá atrás? Por amor a papai, também terei uma morte trágica. Lógico que não é consciente, meus queridos. Não é. Mas a gente faz. Né? E até outras vertentes provam, Luiz. Então, o que eu faço? Eu vou fortalecer esta linhagem. Eu estou dando uma dica aqui, um segredinho. Os consteladores sabem, né? Estou dizendo, se no caso deste homem, que certamente vai estar muito enfraquecido, alguém que vai entrar representando este homem rico, que só provia, mas ninguém olhava para ele vai entrar com fraqueza. Isso aí já é batata, a gente já sabe. Não é porque a gente é melhor do que ninguém, isso aí já é prática. Ele vai entrar com fraqueza, mas você sente o campo. Tá fraco? Chama o pai dele já. Ah, como chamava o seu avô?
Aí é incrível, Luiz. O que a gente faz? A gente fortalece a linhagem da ancestralidade, bota o vovô, bota o bisavô, até a gente perguntar para essa pessoa que está representando como você está se sentindo. Agora eu estou bem, mas é incrível. Você pergunta para o pai, estou mal. Para o avô, ai, estou sentindo dor de cabeça. Vai indo. Até o último que falar, você não para de colocar. Fileira de ancestrais, que se chama. Aí a gente vai honrar. É olhar para todas essas mortes trágicas, Luiz, e eu não posso fazer nada, criatura humana. Você não é Deus. Entenda isso. Eu vou honrar por respeito, dizendo, eu sei que vocês sofreram por mim. Foi muito difícil. Ah, mas como que eu sei, Fábio? Pela sensação, pelas sensações, pelas perguntas que você faz ali no campo. Todo mundo está mal. Qualquer pessoa. Aí você fala, como que você sabe? Você não conhece a constelada? Você pega uma pessoa do público, ou até mesmo os bonequinhos, você vai sentindo ela sem ela te falar. Por isso que vem, né? É uma coisa que submerge. E aí, Luiz, a gente trata. Aí entra os rituais. Então, para responder essa queridona aí, eu vou fazer um ritual daquilo que eu vejo, onde está o buraco, onde está a fraqueza, a criptonita, né? Ludicamente falando. Eu vou ver onde está a fraqueza. E eu fortaleço. Aí entra a técnica, né, do constelador. Se ele vai fazer uma fileira de ancestrais, se ele vai descer na mansão dos mortos, Luiz. Pode ser aí outro caminho. Eu vou descer lá embaixo, então. Aí eu boto gente morta mesmo, deitada. E aí eu boto o constelado também. E aí, por isso que eu falo, cada caso é um caso. Mas a gente utiliza de rituais. Fábio, o que são rituais? Às vezes você olha para o pai, vai reverenciar com amor. Pai, eu olho para você. Eu sei o quanto foi difícil para o senhor. Agora eu entendo. Acabou. Mais nada. Não se explica. Fala pro vô. E vai indo. Faz a reverência. Você vai ver o que acontece com você. Você se libera. Aí sim, você se despede, né? E você fala, por amor a vocês, agora eu vou fazer algo de muito bom. E funciona, Luiz. Por isso que eu tô gamado da constelação, né? Eu sou psicólogo, mas não largo. É a constelação da menina dos olhos. Uma hora e 10 de live aqui. Ô, lindão! Olha aí, ó, vamos Você vê? A gente nunca vê passar, Luiz. Não viu. Sempre cortava, né? Que bom, tanto Instagram. Olha que legal, você falou mesmo. Que joia, viu? Galera, olha só, eu vou ler comentários aqui, vou deixar perguntas, mas pode ler. O Fábio não vai responder, porque a gente vai terminar a live, porque eu tenho mais uma live tá bom. Com a Luíse Prates, às 21 horas, e a gente tem que carregar o telefone. Então, é o seguinte, vamos lá. Boa noite, Vanessa, que também vai estar no Congresso da Egrégora de Cura, dando curso de cartas ciganas, tarô cigano para mulher. Ô, Fábio, ó. Dá curso. Eu gosto desse assunto, eu vou ver. Curso, tem muita... que leque, né, Luiz? Tem muita coisa aí, hein? Então, olha só, vamos lá. Regina Keys, ela diz o seguinte, Fábio. Eu também concordo que a constelação deve ter acompanhamento. É muito forte constelar em alguns assuntos. Que bom saber que você está falando sobre isso, Fábio querido. A Vanessa disse que já ouviu pastores falarem de constelação. O Edson Pinheiro diz, até eu estou chorando aqui com a história do Fábio. Olha aí que querido. Queridão. Olha só, a Regina também vai assistir DOA, então um dia a gente faz uma live só sobre a OA. Hoje, que legal! A Vanessa disse que hoje é um dia especial, muitas energias trabalhando para nós. Yes! Devemos estar libertos de crenças limitantes. A Vivi Rosana, querida, diz assim, ó, eu estou vivendo nessa dimensão, limpando. Diga onde você vai, Vivi, eu vou varrendo. Isso aí, Luiz. Não para, só isso. Prometo que eu calo. Não para, continua limpando. Ana Angélica, olha essa, Ana Angélica já tem nome de anjo. Então aqui, a Ana Angélica Ferraz diz o seguinte, Fábio, fiz a constelação uma vez, foi maravilhoso, tirei um grande peso que até então achava que tinha que carregar. Adoro suas lições, gratidão. As suas lives, vida. Maravilha. Adolfo Eliane, gratidão, muito esclarecer. Amanhã farei minha primeira sessão de constelação, diz a Eliana. Me falou que amanhã... Que legal, você vai ver. Ela falou, tipo... Vai, que lindo, isso eu lembro, você falou, Luiz, dela, que lindo, parabéns, é um grande dia, viu? Vai sem expectativa, você vai ver, coisa linda.
Maravilha. Olha aqui, o Dr. Edson diz o seguinte, o cientista Greg fala que a força motriz do coração é maior que a mente. São 60 milhões a mais do que da mente. É pensar com o coração. Amém. Douglas. Amém. Só quem participa sabe como a energia desse momento. Provavelmente o Douglas Danilo está falando de uma sessão de constelação. Eita, meu irmãozão, Douglas, sim, já... Ô, padrinho querido, seja bem-vindo, Douglas. Não sabia que você estava aí, é verdade, ele já esteve presente, viu, Luiz? E já se beneficiou com a sua licença, viu, Douglas? Não vou falar nada de íntimo, não. Sem constelar, ô Luiz, só de participar, ele teve profundas transformações. Foi lindo. Obrigado, querido Douglas. Olha aí. Gratidão, vamos embora. Fábio, eu já participei ajudando em algumas constelações e sinto que alguns aspectos foram trabalhados por mim. Também é possível, acabou de responder aí que foi beneficiado. Exato. É possível. Lucy Vatras pergunta, Fábio, a constelação ajuda quem fala, grita dormindo, não lembra, acorda gritando? Tem que perguntar um pouco mais a fundo. Mas a constelação ajuda muita coisa, mas tem que ver melhor o que é, né? Se ele é patológico, da onde que vem, se veio de um trauma. Vale a pena perguntar melhor, tá? Mas eu não. Vocês sabem que eu tenho um contrato com a verdade. Eu não gosto de. Tudo. Porque às vezes não é a constelação. Mas perguntando assim mais delicado, pode mandar um WhatsApp para mim e aí eu te respondo, viu? Perfeito. Aí, ó, segue o Fábio aqui, ó. A constelação Fábio Zanin. Segue aqui, galera. Obrigado, gente. Helmut diz que constelação é libertador. A Eliane, então, a transformação continua, quer dizer, começa e depois, após a constelação, muito. Eu constelei alguns anos atrás e até hoje. Luiz, é isso mesmo. Você sempre fala, né, Luiz? Que legal. A Vivi diz que tá doida para chegar dia 5. Estou com meu corpo todo coçando, diz o Edson José Pinheiro. Rosângela, então, Ana Paula, é muito linda a constelação. Ana Paula Barros diz aqui. E o Helmut diz assim, ó. Eita, live boa! Gente, tá graças a nós todos, gente. Que bom, viu? Deu gente hoje, viu? Será um prazer ter todos vocês com o Baralho Cigano, junto com a egrégora de cura, diz a Vanessa, que vai estar dia 4 e 6 com a gente. É isso aí. Gente, olha o congresso, né, Luiz? Olha o congresso, meus amigos aí, eu tô falando para todo mundo, gente. 4, 5 e 6 de... Bora é isso, né? De dezembro. Isso aí, isso aí. Gente querida, Fábio Zanin, gratidão, live maravilhosa. Meu irmão, gente, que live. Tamo junto. Maravilhosa, muita consciência, desde o início até o final, quando a gente entrou efetivamente no tema da live. E é uma live que tem muito conteúdo aqui, ó, são mais de 1h13, por enquanto, não, 1h13, é isso aí de live. Poxa, muita gratidão, viu, irmão? Gratidão e a todo mundo, gratidão pelo carinho. Gente, eu falo com toda a verdade, o Luiz me conhece. Nós fazemos, viu? Agora, esse momento, quando o Luiz abre uma live, acreditem, não é só fisicamente. Isso acontece assim, ó, quando a gente se une, essa energia que corre, né, Luiz? Então, muito obrigado a cada um de vocês e a você também, viu, Luiz? E tamo junto, meu irmão. Tamo junto. Até dezembro, né? Até dia 4, 5, 6 e quarta-feira, 19 horas, tem o Fábio Zanin aqui com a gente, trazendo mais consciência sobre constelação sistêmica e toda essa bagagem que ele carrega aí. Luiz, quero entrar na egrégora. Entra! Olha só, faz o seguinte, ó, entra aqui no nosso perfil, manda uma DM. Quando você manda uma DM, tem o endereço do WhatsApp automático, dá o WhatsApp, que daí você faz todas as perguntas, entre para a egrégora, a gente vai ficar muito feliz. Tem muita coisa boa mesmo, gente. Pode ir lá ver, viu? Manda lá. Fábio Zanin, gratidão, boa noite para você. Gratidão a você também, Luiz, e a todo mundo. Dia 11, aproveita a energia do portal de hoje, tá? Vamos pensar positivo sempre, botar isso dentro do coração e seguir. Daqui a pouquinho a gente vai falar da lua minguante e sobre o portal 1111 com a Luíse Prates, que é astróloga, uma querida, vocês já conhecem aí, e vai estar aqui. Tchau, Fábio, gratidão a todos vocês, gente. Tchau, uma boa pessoal. noite, fiquem bem aí. Tchau!